seus olhos por um tempo. Eu quero que você reflita agora. Que destino você tem dado à sua vida? O tema de hoje chama-se céu ou inferno. Chama-se céu ou inferno. Destino eterno é o tema de hoje. Eu quero que você reflita. Que destino você tem dado à sua vida? Reflita um pouco. Você tem andado como um cristão, firmado na palavra de Deus? Sendo um cristão, praticando da palavra de Deus? Reflita sobre isso. Porque você vai ouvir hoje coisas aqui pesadas acerca do inferno. Glória a Deus. Pode abrir os seus olhos agora. Então nós temos o tema de hoje: destino eterno, céu ou inferno. É a segunda ministração da série sobre eternidade. Eu coloquei como destino eterno, mas eu quero que você entenda que não é o destino final. Por isso que eu não botei a palavra final. Botei apenas destino eterno. Porque o céu, assim como o inferno, não é o destino final do ser humano. Tanto o céu quanto o inferno vai ser uma passagem. Um tempo de passagem que todos terão. O cristão vai ter um tempo de passagem no céu e o ímpio vai ter também um tempo de passagem no inferno. Mas não é o destino final. Nessa ministração de hoje eu vou focar mais um pouco no inferno e não tenha medo. Jesus, ele falou muito sobre o inferno. Nos 4 evangelhos, Jesus falou mais do inferno do que do céu, dada a importância dessa verdade. Na próxima semana, aí eu vou falar então só sobre o céu. Na outra semana, eu vou falar então sobre o juízo final. Porque no juízo final é quando vai haver o encontro, aonde aqueles que estão com Deus se apresentarão diante dele, e os ímpios que também estavam no inferno se apresentarão perante Deus, e aí ambos receberão um veredito final, no dia do juízo. Mas na próxima semana eu vou falar sobre o céu. O que é que o cristão está fazendo no céu quando ele morre? O que é que ele faz no céu quando ele morre? E até quando o cristão vai ficar no céu? Então eu vou explicar sobre isso nas próximas 2 semanas. E se não der para finalizar, eu entro mais uma semana no mês de setembro. Mas é muito importante que você esteja ligado nestes assuntos. O texto básico
dessa ministração de hoje é Lucas capítulo 16, que foi aonde eu terminei a ministração na semana passada. Lucas capítulo 16, e eu já quero dizer para vocês que o que está em Lucas 16, a partir do versículo 19, quando Jesus fala sobre o rico e Lázaro, ele aqui não está falando uma parábola. Ele não está usando uma linguagem figurativa. Ele não está usando aqui uma hipérbole. O que ele está dizendo aqui é de fato uma história. O que ele está dizendo aqui de fato aconteceu. O que ele está dizendo aqui é um registro, porque ele cita o nome de Abraão, omite o nome do rico, mas fala do nome de Lázaro, o mendigo. Então nós vamos ler Lucas capítulo 16. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi o que, irmãos? Sepultado. Versículo 23. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre você e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu então: Eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Ele tem Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém, queridos? Não vou me ater aos detalhes agora, porque durante a ministração eu vou explorar vários detalhes dessa passagem bíblica. Mas vocês observem aqui que Jesus está falando que assim que ambos morreram, tanto o rico quanto Lázaro, os dois já foram sentenciados para um destino. O homem rico foi para um lugar chamado Hades. Daqui a pouco eu vou explicar que lugar é esse. Já o pobre, chamado Lázaro, foi para um lugar chamado o seio de Abraão. Eu vou explicar também que lugar é este. Observe que não há um lugar intermediário entre o céu ou o inferno. Não há um lugar onde as pessoas ficam depois que morrem, aguardando ainda um outro julgamento. Não. Assim que a pessoa morre, ela é imediatamente sentenciada. Embora, depois da morte e ressurreição de Jesus, o destino dos mortos sem Deus não é mais como você vê aqui, dessa maneira. Eu vou explicar mais um pouco. Nem o crente também dessa maneira como fica um pouco. Aqui Jesus está falando de um fato que ocorreu, lógico, antes da nova aliança,
Por isso que ele fez menção dizendo, ele tem a lei e os profetas. Ele não disse, ele tem a lei, os profetas e os evangelhos e a nova aliança. Ele se referiu apenas à lei e aos profetas. Então foi para uma época na velha aliança. Essa sentença cada pessoa leva. Leva de que forma, pastor? É uma sentença que é aplicada por Deus instantaneamente à morte. E não é uma questão de Deus ser bonzinho, amoroso, para colocar os bons no céu e ser um Deus ruim e colocar as pessoas ruins no inferno. É uma questão de justiça. É uma questão de justiça. E o que é tratado nessa questão de justiça? O que é tratado é o destino que você vai receber. Vai ser de acordo com as escolhas que você fez em vida, na sua pequena passagem de vida na terra. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 14, o que é a vida? Tiago diz, a vida ela é como um vapor, que hoje existe e amanhã não existe mais. Só que as pessoas pensam que elas vão ter a vida toda para sempre, aqui na terra. As pessoas se preparam para um enxoval do bebê, se prepara para o aniversário de 1 ano do bebê, se prepara para botar a criança na escola, se prepara para a festinha de 15 anos, se prepara para a faculdade, se prepara para a formatura, se prepara para o casamento, e aí se prepara de novo para ter o primeiro filho, e assim vai o ser humano, mas poucos se preparam para um dia encarar o seu destino eterno. E para o destino eterno não tem escapatória. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que depois da morte segue-se o juízo. Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, e depois da morte segue-se o juízo. Então, no dia em que o ser humano fecha os olhos aqui nessa terra, ele já recebe esse juízo que o coloca no céu ou aonde? No inferno. Quantos aqui estão preparados para ir para o céu? Se você fechar os olhos hoje, está preparado para ir para o céu? Fez o crente e fala, eu não, eu vou ser arrebatado. Amados, especificamente, nós temos na Bíblia mais certeza para esse tempo de que a gente vai morrer do que ser o quê? Arrebatado. Porque o arrebatamento é uma esperança que nós temos, que poderemos ser a geração do arrebatamento. Mas ninguém tem garantia de que vai realmente passar pelo arrebatamento, mas todos nós temos a garantia de que um dia passaremos pela morte, um dia os nossos olhos se fecharão. A diferença é que para aquelas pessoas que têm uma aliança com Deus, para aquelas pessoas que se entregaram para Jesus, a morte não tem poder sobre ela. O crente, ele não morre como dizem de morte. O crente, quando ele morre, é porque Deus o recolhe. É porque Deus chama. Deus fala, venha, chegou a sua hora. Venha, chegou a sua hora. Ou, de repente, quando o cristão, por imprudência, por ignorância, por desobediência à palavra, ele acaba então quebrando algum princípio espiritual ou natural, infligindo os princípios e então tendo uma morte prematura. Falei sobre isso na semana passada, mas nós vamos entender um pouco hoje sobre o inferno. Céu ou inferno? Digam comigo, destino eterno. Primeiro vamos entender que é importante que antes da ressurreição de Jesus, aqueles que morriam sem Deus, eles iam para esse lugar chamado Hades. Hades significa
câmara intermediária da morte. Hades com H. Hades significa câmara intermediária da morte. Por que uma câmara intermediária da morte? Porque essa palavra Hades, câmara intermediária da morte. Porque nesse lugar chamado Hades, que é o inferno, nesse lugar intermediário, é aonde a pessoa sem Deus vai ficar até o dia do juízo final. Por isso que é um lugar o quê? Intermediário. Mas não é um lugar intermediário como a religião, a tradição ensina, como o purgatório. Por que não? Porque a religião que ensina sobre o purgatório, ela diz que aquela pessoa que ficar no purgatório, ela tanto pode ir para o céu ou para o inferno. Isso não é bíblico. Então as pessoas que morrem, ou elas vão para o céu, ou vão para o Hades, que é o inferno, esse lugar de sofrimento, mas é um lugar o quê? Intermediário. Alguém quer passar algum dia lá? Não, né? Mas a Bíblia diz que aqueles que morriam com Deus, como no caso aqui de Lázaro, ele foi para onde? Para o seio de Abraão, um lugar de conforto. E quando você olha para essa passagem de Lucas, capítulo 16, você percebe que os dois é como se eles estivessem no mesmo ambiente, sim ou não? Porque Abraão conversa com quem? Com o homem rico. Lázaro vê também a situação de quem? Do homem rico. O homem rico tanto reconhece Abraão, quanto reconhece quem? Lázaro. E isso vai ser pano para o outro ponto que vamos abordar de quando as pessoas estão no inferno. Tamanho é o sofrimento que eles têm lá no inferno. Então, eles estão nesse lugar, separados apenas por um lugar chamado o quê? Abismo. Mas diga comigo, isto era até a ressurreição. Então até a ressurreição eles ficavam como se fosse nesse mesmo ambiente. Observe que o homem rico diz assim que ele olha para cima. Então é como se ele estivesse no andar de baixo. E Abraão olha para baixo. Então é como se Abraão tivesse de fato no andar de cima e ele no andar de baixo, separado apenas por um abismo. Então lá estava Abraão no seio de Abraão, junto com Lázaro, e o homem rico aonde? No Hades. Mas depois que Jesus morreu, ele levou todos que estavam no seio de Abraão para o céu. Diga glória a Deus. Abra comigo sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versículo 8. Irmãos, eu passei essa semana, já venho há algumas semanas estudando. Essa semana eu estudei muito esse assunto. Hoje eu fiquei estudando, acho que desde umas 7 e pouco da manhã, e fazendo a ministração. Irmãos, Sandra sabe que eu sou uma pessoa que tem um sistema nervoso mega equilibrado. Não é nem equilibrado, é mega equilibrado. Mas enquanto eu fazia essa palavra e eu estava descrevendo o horror do inferno, as minhas pernas tremiam de uma maneira incontrolável na cadeira. Tremia. E eu disse, meu Deus, eu nunca tive um negócio desse.
Que sensação, que coisa. Então, o inferno é real. Esse lugar de sofrimento é real. E a Bíblia diz, em Efésios capítulo 4, falando sobre a morte e a ressurreição de Jesus, diz bem assim, no versículo 8: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, ele levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu? Senão que também havia descido aonde, queridos? As profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Amém? Então, sem Deus, eu vou falar mais especificamente sobre isso no céu na próxima semana. Mas sem Deus e sem Jesus, ninguém podia ir para o inferno. Por isso, e nem para o céu. Por isso que aqueles que morriam sem Deus ia para o Hades, e aqueles que morriam com Deus, como Lázaro, eles iam para o seio de Abraão. Mas quando Jesus, por que eles não podiam ir para o céu? Porque o céu não havia ainda, Jesus não havia ainda aberto o quê? O caminho. O que é que ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a quem? Ao Pai, senão por mim. Em Hebreus, a Bíblia diz que os antigos aguardavam por esse dia. Então, eles esperavam por esse dia. Eles ansiavam por esse dia em que Jesus ia vir, ia morrer, ressuscitar e levá-los para a presença de Deus, do Pai. Então, hoje, qualquer cristão que parta dessa terra, ele vai para o céu. Diga aleluia. Ele vai para o céu. Então ele não vai mais ficar nessa condição como ficou, por exemplo, Lázaro, de ver as pessoas no Hades. E isso era porque os dois estavam no mesmo ambiente. Mas agora os cristãos, depois da ressurreição de Jesus, vão para onde? Para o céu. E lá no céu eles não têm mais nada a ver com o inferno. Lá no Hades, no inferno, nesse ambiente, ficou somente os ímpios e todos aqueles que negaram a Deus e que depois de Jesus continuam negando quem? Jesus. Então, olha o que diz a Bíblia. Após a ressurreição, todos que aceitam Jesus vão para o céu. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Eu preciso que você entenda muito bem isso, para a gente então avançar nessas próximas semanas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Paulo diz bem assim: temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e fazer o que, amado? E habitar com quem? Com o Senhor. Olhem para cá. Nem o apóstolo Paulo, nem nenhum outro dos apóstolos, quando se referem agora ao estado da pessoa depois da morte, nenhum deles mais remete ao seio de quê? De Abraão. Todos eles agora faz menção do céu e de estar com quem? Com Deus. Então, o cristão, quando morre, ele não fica em um estado de sono eterno, dormindo. Ele não fica no estado. Olha o que disse Paulo: eu prefiro estar ausente do corpo, mas estar com quem, amados? Com o Senhor. Então, quando você morre, você vai direto para o céu, e lá a gente vai ficar com quem, amados? Com o Senhor. Amém? Veja comigo Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Você tem Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses capítulo 1. Olha o que diz Paulo também nos versículos 21 a 23. Paulo diz: porque para mim
O viver é o que, amados? É Cristo. E o morrer é o que, amados? É lucro. Diga comigo, morrer é lucro. Mais uma vez, morrer é lucro. Amém? E talvez na próxima semana, se eu bem lembrar, eu explico esse versículo, que as pessoas interpretam errado o salmo que diz que o Senhor vai compensar a morte do justo. E essa palavra, a interpretação no original correta não é essa, não é compensar, não. Porque para Deus, quando o justo morre, é alegria. Paulo disse bem assim, para mim o morrer é o que, amados? É lucro. Então morrer não é sofrimento, morrer é lucro. Por que é lucro? Porque vamos estar para sempre com quem? Com o Senhor. E ele diz mais, Filipenses capítulo 1, 22, caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com quem, amados? Com Cristo. Amém? Partir e estar com Cristo, o que, amados? Muito melhor. Amém? Aleluia, aleluia. Contudo, mas é necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Olha a consciência que Paulo tinha do seu destino eterno. Ele vivia com Deus uma vida tão reta, de tanta comunhão pela fé em Jesus, que ele sabia que se ele fechasse os olhos naquela hora, ele ia estar para sempre com Cristo. Amém? Ele não disse bem assim, eu vou dormir um sono profundo. Porque as pessoas pensam que aquelas pessoas que morrem, mesmo sendo cristão, eles vão para um sono profundo. Não, irmãos, não vai para o sono profundo, não. Aquela pessoa que morre vai para o céu. Amém? Como foi Estevão? Estevão, quando estava sendo apedrejado, o que foi que ele viu? Ele viu um caixão, ele viu um além, ele viu um túnel, que ele ia entrar nesse túnel e ficar lá a vida toda descendo um buraco e rodando. Não, foi o que ele viu. Ele viu Jesus em pé, não sentado. Ele viu Jesus em pé, à direita de Deus. E aonde está Jesus? No céu. Então, para onde Estevão foi, irmãos? Para o céu. Então, o crente, quando ele morre, ele vai para o céu. Agora, a Bíblia, quando se refere aos cristãos que estão mortos, aí diz bem assim, eles estão dormindo. Porque para nós que estamos aqui, é como se eles estivessem o quê? Dormindo. Porque nós não temos contato com eles. A gente nem pode ver, nem pode ouvir, nem podemos falar. Não há relação nenhuma. E a Bíblia diz também que Deus não é Deus de quê? Dos mortos. Mas Ele é Deus do quê? Dos vivos. Amém? Vocês lembram em Mateus 17, quando Jesus, Ele foi transfigurado no Monte da Transfiguração? Quem apareceu ali? Quem apareceu? Moisés e quem? E Elias. Então, se aquela pessoa que morre estivesse no sono profundo, aonde estaria Moisés e Elias? Dormindo eternamente. Mas eles não estavam dormindo. Elias estava ali, apareceu conversando com quem? Com Jesus. Mas alguém pode dizer bem assim, mas pastor, então se Elias e Moisés, que estavam mortos, apareceram e conversaram com Jesus, isso então é fundamento para o Espiritismo, para dizer que a pessoa que morre pode voltar para conversar com quem está o quê? Vivo. Não é. Por que não é? Porque Jesus, para conversar com eles dois, ele teve o seu corpo, que amados, transfigurado. Então Jesus, ele saiu da dimensão da carne e entrou totalmente na dimensão do reino espiritual. E para ficar no reino espiritual, o corpo tem que ser o quê?
glorificado, porque não suporta. Então, não foi, na verdade, Moisés e Elias quem veio para o mundo natural. Foi Jesus quem saiu do mundo natural e foi para o mundo espiritual, transfigurado, e falou com eles. Pedro, João e os outros que estavam com Jesus, eles apenas viram, mas nenhum deles falou nem com Moisés e nem com Elias. Só falou com eles dois quem? Jesus. E por que Jesus então falou com os dois? Porque os dois diante de Deus não estão mortos. Os dois diante de Deus estão vivos. E Deus diz: Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Diga aleluia. Amém. Então, quando você um dia fechar os olhos, você vai para a glória. E quando chegar na glória, você já vai ver o céu, já vai ver Jesus, já vai estar com Ele, já vai ver os anjos, vai ver arcanjos, vai ver querubins, vai ver Davi, vai ver Moisés, vai ver Daniel, vai ver aquela galera toda. Aleluia. Mas quando você passar por Adão, você fala bem assim: seu filho da mãe. Mas é assim, pastor, mas Adão está no céu? Sim. Por que está no céu? Porque quando Adão pecou, ele tentou se cobrir com folhas. O Senhor então matou um animal e cobriu Adão com sangue, que já representava o sangue de quem? De Jesus. Agora, próxima semana, eu vou explicar mais dentro da questão do céu. Mas os ímpios, esses quando morrem, já vão direto para o inferno. Diga misericórdia. E olhe só, não se trata de ser bonzinho. Ah, mas era um jovem tão bonzinho. Ah, mas era uma senhorinha tão boazinha. Ah, mas era um homem tão bom. Ah, mas era uma pessoa tão piedosa. Sem Jesus, morreu, vai para o inferno. Infelizmente, vai para o inferno. Marcos, capítulo 9. Quantos estão entendendo? Quem está com medo, diga amém. Marcos 9. Vamos lá. 43. Diz Jesus, Marcos 9, 43. Se a sua mão o fizer tropeçar, faça o quê? Corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para onde? Para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme nunca morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado aonde? No inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Qual é o destino dos ímpios? Qual é o destino para aqueles que vivem no pecado, irmãos? O inferno. Diga comigo, o destino para aquelas pessoas que vivem no pecado, diga, infelizmente, é o inferno. Olhem para cá agora. Bom, e o que é o inferno? O inferno é o lugar aonde o diabo habita, sim ou não? Sim ou não? O inferno é aonde o diabo habita, sim ou não? O inferno é o lugar aonde o diabo habita, sim ou não? Não. O diabo
o demônio, o cão, o capeta, o Satanás, ele não habita no inferno. Aonde é que ele habita? Na terra. Vixe, ai. Na terra. Jó capítulo 1, versículo 6 e versículo 12, diz bem assim a Bíblia: um dia, os filhos de Deus foram se apresentar diante do Senhor. Os anjos, ali fala sobre os filhos, as criaturas. E apareceu quem no meio deles? O diabo. E o que perguntou Deus para ele? Deus perguntou o quê? Da onde você vem? Qual foi a referência do inferno? Não, o que ele disse? Eu venho da terra e passear por ela. Então cuidado, você que anda no rolezinho por aí, viu? A mesma pergunta o Senhor fez para ele no capítulo 2, no versículo 1 ao 6. E o diabo, ele observava, e ele observa as pessoas na terra. Ele não é onisciente e ele não é onipresente. O demônio, Satanás, ele não está, o diabo, em todos os lugares. Entenda que o demônio, Satanás, ele é um ser único. Ele se rebelou contra quem? Contra Deus. Mas ele não só se rebelou, como ele conseguiu convencer, com esse seu ato de rebelião, um terço dos anjos. E esses anjos se tornaram o quê? Demônios, anjos caídos. Então o diabo, que promoveu essa rebelião, esse ser único, ele tem então um terço de demônios que o seguem. Então os demônios se comunicam entre si e passam então as informações, não sei se é o WhatsApp, se é o Message, não sei o que ele usa hoje, mas ele passa as informações de uns demônios para o outro até chegar no próprio Satanás. Mas Satanás, ele não está aqui e ele não está em Israel, embora ele tenha um lugar específico. Porque a Bíblia, quando escreve para as igrejas de Apocalipse, diz bem assim: ali está o trono de Satanás, naquele lugar, aquela igreja específica, aonde Satanás o quê? Habita. Então ele tem um endereço específico. Mas a sua atividade consiste em perambular pela terra. A Bíblia também diz, em João 12, 31, disse bem assim Jesus: ele é o príncipe deste mundo. Ele é o que, amados? O príncipe. João 14, 30, 16, 11, também chama ele de o Deus desse século, o Senhor da potestade. Em Efésios 2, 2, diz que ele é o Senhor da potestade. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que ele é o Deus desse século. Então Satanás, ele habita na terra. A terra, ele é o príncipe desse mundo, e diz a Bíblia: o mundo jaz aonde? No maligno. Os irmãos estão entendendo? Então na Bíblia há várias palavras que foram usadas para traduzir a palavra inferno. No Velho Testamento só aparece a palavra Sheol ou Seol, que é S-H-E-O-L ou S-E-O-L, que apresenta vários significados, mas todos remetem ao mesmo lugar, que é ao inferno. Essa palavra aparece 65 vezes no Velho Testamento. Então, quando fala em Números, que os descendentes de Acã, junto com Acã, diz bem assim: e a terra os engoliu, e eles desceram aos lugares profundos da terra. Algumas traduções dizem: e eles desceram ao Seol, ou os lugares profundos,
ou ao coração da terra, as regiões tenebrosas. Então, a Bíblia sempre se refere a esse lugar como as regiões abaixo na terra. Estão entendendo? Quando se refere ao céu aonde? Acima. E ao inferno sempre aonde? As regiões baixas. Então, esse é um dos nomes no hebraico, no Antigo Testamento. Uma outra palavra também para o inferno, aí já é no grego, é a palavra tártaro. A palavra tártaro. Não se assuste se aparecer um tártaro no seu dente, não vá dizer para o seu pai nem para a sua mãe que a sua boca está no inferno, né? Então, não é apenas um tártaro, mas a palavra tártaro também significa, do grego, é um lugar espiritual onde os anjos que pecaram estão aprisionados até o dia do juízo. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz que este é o lugar aonde os anjos que pecaram estão aprisionados. E uma outra palavra que aparece no grego é a palavra Gena, G de gato, E-N-N-A, que é mencionado como inferno em Mateus 12:14 ou Apocalipse capítulo 20, 14:15, que aí já se refere ao lago de enxofre. O Gena, quando se refere sobre o Gena, diferente de lá do Hades, porque o Hades é aquela palavra que significa o lugar o quê? Temporário. Mas o Gena já significa o lugar eterno de sofrimento, o lago de fogo e enxofre, que é um lugar eterno de sofrimento. Diga comigo, eu não tenho parte nenhuma com o inferno. Amém? Então, para você entender, quando você estiver lendo a sua Bíblia e ver esses nomes, saiba o que eles então significam e saiba então aonde é que de fato habita Satanás. E alguém pode dizer bem assim, mas escutem bem, Colossenses 1:13 diz que Deus nos tirou da onde, amados? Do domínio, do reino das trevas e nos colocou no domínio do reino do Filho do seu amor. Então, as pessoas, todas as pessoas, escutem bem, todas as pessoas que habitam nessa terra, aonde disse Jesus que o mundo jaz no maligno, em João 17, Jesus orou e disse: Pai, eu não peço para que os tires do mundo, mas para que, amados, mas para que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então nós, a igreja, estamos nesse mundo, mas não estamos mais debaixo da influência do diabo. Todos aqueles que disseram sim para Jesus, que foram lavados, perdoados pelo sangue do Cordeiro, têm a proteção de Deus e estão debaixo do senhorio do Senhor Jesus. Por isso que você fez de Jesus o seu Senhor e o seu Salvador. Jesus, Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Senhor, Ele é aquele que lhe governa, Ele é aquele que domina. Então você agora está debaixo do domínio dEle. Antes estávamos debaixo do domínio do diabo. E alguém pode perguntar assim, então, mas se o diabo vem para matar, roubar e destruir, por que então ele não destrói logo toda a raça humana, esses que estão debaixo do domínio dele? Por causa da oração da igreja. Por causa da oração da igreja. A nossa oração pelos ímpios, porque Deus não quer que eles se percam. A nossa oração para que eles sejam salvos. É por isso que o diabo não destrói. Poder para destruir ele tem, mas não destrói por causa da arma poderosa que nós temos, chamado a oração. A oração é a nossa arma poderosa, mas a nossa oração não pode sustentar o livre-arbítrio de ninguém. A gente pode orar, mas um dia essa pessoa tem que decidir que destino ela quer dar à sua vida. E se o destino for o inferno, saiba que esse é um lugar terrível. Terrível. É um lugar terrível.
aquelas pessoas que morrem e que vão para o inferno, ou aqueles que brincam fazendo menção do inferno, não têm noção do que é o inferno. Mas a Bíblia dá referências. Esse fato que aconteceu em Lucas, que Jesus narra a condição do homem rico, nos dá uma referência, nos dá uma ideia do que é o inferno. Quando Jesus diz ali em Marcos capítulo 9, é o que eu acabei de ler, que aquele que vai para o inferno, onde o verme nunca morre e o fogo não se apaga, é um lugar de sofrimento. E as pessoas que vão para lá, todas que disseram não para Jesus, ou aqueles que um dia disseram sim, mas que depois se desviaram, esses que morrem e vão para lá, não têm noção do que é o inferno. Mas aqui você está ouvindo a verdade nua e crua. A verdade que é para salvar você. A verdade com zelo por você. Você vai ser consciente dessa verdade. A decisão que você pode tomar hoje pode afetar o seu destino eterno. Reveja a sua vida. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo. Todos encontraram? Deixe-me ler o 19, só para lançar para vocês um entendimento, mas eu vou explicar. O 19, a partir do versículo 19 de Apocalipse, diz bem assim: Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos, aonde, queridos? No lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Olhem para cá. Aqui está falando sobre o lago de enxofre, que esse é o destino final eterno de toda pessoa que não aceitar quem? Jesus. Agora, no versículo 20, mostra, no capítulo 20, mostra uma situação interessante. Diz bem assim, capítulo 20, versículo 1: Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave de quê? Do abismo, e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, quem, amados? Que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e o pôs um selo sobre ele, para impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Ok? Olhem para cá agora. Então, repare só. Desde que todas as pessoas que morreram sem Deus já estão aonde? Já estão aonde? Sem Deus estão aonde? Sem Deus estão aonde? No inferno. E alguém pode dizer bem assim, mas e vai ficar lá, nunca vai sair de lá não? Vai. Mas quando sair de lá, vai ser para um lugar pior. Vai ser para o lugar do lago de enxofre. Então vocês observem que essas pessoas já estão lá há tanto tempo, os que já morreram sem Deus. E além de ficar lá tanto tempo, a Bíblia ainda dá aqui mais um tempo para essas pessoas. Por exemplo, enquanto a igreja, os salvos, vão estar aqui na terra, reinando no milênio com Cristo, essas pessoas ainda permanecerão aonde?
no inferno, além de todo o tempo que já estão lá, ainda passarão mais quantos anos? 1000 anos. Diga comigo, ai, é muito sofrimento, é muito tempo. Agora, aqui no inferno, nesse tempo todo, todos estarão sofrendo o mesmo tipo de sofrimento. O que muda entre um e o outro é por conta das lembranças que eles têm. Isso é o que muda. Mas a intensidade do sofrimento, digamos assim, exterior, é a mesma para todos. Agora, depois que todos passarem pelo juízo final e forem lançados no lago de enxofre, que aí é uma sentença pior do que o inferno, mas ainda assim haverá uma diferença de rigor nesse julgamento. Ou seja, uns vão sofrer mais do que outros. Lembra quando Jesus falou daquela cidade de Betsaida, daquela outra, e disse bem assim: olha, vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Ou seja, ambas estarão sofrendo no juízo final, mas uns vão receber um rigor e outros receberão o quê? Outros. Então, no lago de enxofre haverá uma diferença de sofrimento, embora o sofrimento já vai ser destrutivo, já vai ser assim, terrível. Mas agora, aquelas pessoas que morrem, elas estão no inferno. E qual é a descrição que nós temos do inferno? O inferno não está descrito ou não? Está ou não está? Está. Qual era a condição daquele homem rico? E diga de passagem, ele não estava lá porque era rico. E nem Lázaro estava no céu porque era pobre. Quando ele disse bem assim para Abraão: pai Abraão, manda lá os profetas, ou manda lá Lázaro. Aí disse o que Abraão? Ele tem os profetas e a lei, Moisés, que ouça. Qual foi a resposta dele? Não, que não. Eles vão rejeitar. Eles vão rejeitar a lei e os profetas, porque eu fiz o quê? Eu rejeitei. Então ele estava no inferno porque ele rejeitou a lei e os profetas. E Lázaro estava no céu, por quê? Porque ele aceitou. Não é porque Deus tem misericórdia do pobrezinho e manda o riquinho para os quintos do inferno. Você já tem muita coisa boa no céu, agora vai apanhar um pouco. Não. Foi a escolha que cada um fez. Quais são as que você está fazendo da sua vida? Se o seu coração parasse de bater hoje, para onde você iria? Só Deus sabe. É ruim, viu? É bom você saber. É bom você saber. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É você quem pode escolher ter a vida eterna ou perecer. Aonde? No inferno. O inferno é um lugar de solidão. Observe que o homem rico, ele não fez menção de ninguém ao seu lado. Ele estava como? Sozinho, sofrendo. Mas ele estava só no inferno? Não, tinha outro lá também. Mas o inferno é tão sinistro, o inferno é tão cabuloso, a escuridão que domina o inferno é tão avassaladora, é tantas trevas, que a pessoa não consegue nem enxergar aquele que está ao seu lado. A pessoa não consegue enxergar nem a palma da sua mão. Mas como ele estava vendo Abraão? Porque Abraão estava no seio
dele estava em um lugar de glória. Aonde estava Lázaro? Em um lugar de glória. Mas o inferno é um lugar de quê? De sofrimento, absoluta escuridão. É uma angústia sem fim. Você consegue imaginar a angústia de você de repente estar passando por um problema, mas você sabe que uma hora esse problema vai o que, amados? Vai acabar. Seja qual for o problema, vai passar. Mas no inferno, a angústia é sem fim, porque não vai acabar. Não vai acabar. Então imagine a angústia, a aflição de quem está lá. A pele vai sentir. A pele vai sentir. Porque Jesus disse lá em Marcos que o verme não morre e o fogo não se apaga. Então as pessoas, quando elas morrem, elas vão ter lá no inferno um tipo de corpo, um tipo de carne, que ainda não é essa carne natural, porque a carne natural foi desfeita, veio do pó o quê? Ela volta. Mas a Bíblia, Jesus disse bem assim, olha lá, o verme não morre, porque eu expliquei semana passada aqui, que quando o corpo é colocado num caixão, e esse caixão é colocado na terra, os vermes arrebentam aquele caixão, e começam a comer as carnes daquele defunto, e os vermes vão comendo as carnes do defunto. Chega uma hora que não tem mais carne. E o que os vermes fazem? Morrem. Mas no inferno, Jesus disse que o verme não morre. Ou seja, ele vai continuar comendo, consumindo essa carne, e essa carne não vai acabar. O fogo está queimando, ele está sentindo, mas não vai ser consumido, não vai desaparecer. O que foi que o homem rico disse? O seu órgão. Ele disse bem assim: manda que ele venha molhar a ponta de quê? Da minha língua. Então ele estava numa sequidão, mas observe que ele tinha língua. Um espírito não tem língua. A língua é um órgão que pertence o quê? Ao corpo. Então eles têm um tipo de corpo. E esse corpo leva aquele que está no inferno a ter esse sofrimento. E esse sofrimento faz com que ele sinta sede. Faz com que ele sinta que o fogo está quente, que a temperatura está alta. Então diga comigo, o inferno é horrível. Exala um cheiro, um odor horrível. Porque é um lugar impregnado de enxofre. E enxofre fede. Você consegue imaginar o que tormenta o inferno? Eles não terão esperança de sair de lá. Isso é terrível para a alma. Eles terão o tormento, porque na consciência eles vão se lembrar de quantas vezes negaram Jesus em vida. Porque esse homem rico, ele negou. Ele tinha consciência. Observe que aquele que vai para o inferno, a sua consciência não é o quê? Apagada. Então eles conseguem sentir, falar, ver e ouvir e pensar. Vocês conseguem imaginar o que é o sofrimento? Então eles estão pensando e vão pensar bem assim: rapaz, e não é que os crentes estavam certos, e não é que o meu pai estava certo, e não é que a minha mãe estava certa, e não era que os meus filhos estavam certos,
E não era que as pessoas realmente estavam certas quando dizia sobre o inferno, mas não tem mais chance, não tem mais esperança, não tem mais como se arrepender, não tem mais como fazer mais nada. Agora é uma questão de sofrimento. E isso é terrível. Diga comigo, eu não vou sofrer no inferno. O que é que vai determinar isso? É Deus? É Jesus? Ou são as suas escolhas? O nosso destino está em nossas mãos e não nas mãos de Deus, porque Deus já enviou Jesus, Ele já veio, Ele já mostrou o caminho, Ele já morreu, já pagou o preço, já inclusive foi no inferno para que nós não fôssemos lá. Agora, o que Ele tem para nós é uma vida eterna, e somos nós quem decidimos, porque para aqueles que entregam a sua vida para Jesus e fazem dele o seu Senhor e o seu Salvador, esses vão desfrutar de quê, irmãos? Do céu. Quantos querem ir para o céu aqui? Eu vou explicar. Quando a Bíblia fala sobre as ruas de ouro, não se refere ao céu agora. As ruas de ouro é na Nova Jerusalém, na Jerusalém celestial. Agora, quando as pessoas vão para o céu, elas estão com o Senhor. Mas aonde fica o céu? Existem 3 tipos de céu, ok? O céu que você está vendo, onde ficam o quê? As nuvens. O céu do espaço, aonde ficam as estrelas e planetas. E o terceiro céu, que é chamado o céu espiritual. Paulo foi arrebatado. Bom, deixa eu só corrigir. Eu digo Paulo porque eu creio que foi Paulo, mas quando ele fala sobre isso, ele diz: eu conheço um homem. Ele não diz que foi eu mesmo. Creio que para ele não dá um tom como se fosse de vanglória. Então ele fala: eu conheço um homem que foi arrebatado em espírito. Até aonde? Até o terceiro céu. E ele viu coisas inefáveis que ao homem não é nem lícito contar. Então Paulo fala sobre esse lugar chamado o quê? Terceiro céu. Então não é que os anjos habitam em um céu, os seres humanos que morrem em um céu e Deus em outro céu. Esse terceiro céu é justamente a habitação aonde Deus está, aonde está o trono de Deus. Amém, queridos? É aonde os crentes vão. Então em 2 Coríntios Paulo fala sobre o terceiro céu. Davi disse bem assim em Salmo 73: a quem tenho eu no céu senão a ti? Na terra não há nada mais que eu deseje, que eu anele, a não ser a ti. O céu é lindo, é glorioso, é esplêndido. O que Paulo disse que viu lá não era lícito contar, mas a glória do céu é a presença de Deus. E nós podemos ter uma fração dela aqui na terra. Amém? Então o céu é o que nos aguarda, queridos. A Bíblia diz em Filipenses que a nossa cidadania não é dessa terra, é da onde? Dos céus. Em Colossenses capítulo 3 diz: pensai nas coisas do alto, nas coisas celestiais. Então o nosso coração deve estar sempre aonde, queridos? No céu. Ele diz: ajunte tesouro aonde? Na terra? Não, aonde? No céu. Então nós devemos focar o nosso coração, os nossos valores, a nossa vida, tudo que nós temos, o nosso tempo, a energia, tudo nosso no céu. Essa vida que nós temos aqui, ela é passageira. Então nós temos que de alguma forma impactar as pessoas com a eternidade, irmãos. De alguma forma.
Os recursos que Deus faz com que você tenha, não é para você gastar com você mesmo ao seu bel prazer somente. O que Deus coloca em suas mãos tem um peso eterno. Um dia você vai prestar conta, e eu vou falar sobre isso domingo, quando os crentes estiverem no céu e quando eles passarem pelo tribunal de Cristo. E a Bíblia diz em Romanos: todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. É aonde o Senhor vai examinar as nossas obras, aquilo que fizemos, o que você fez com o seu talento, o que você fez com o seu dom, o que você fez com a posição que Ele colocou você, o que você fez com o dinheiro que Ele lhe deu, o que você fez com a sua família, o que você fez com os seus amigos, as palavras que você disse, porque a Bíblia diz que nós vamos dar conta das palavras que saem do nosso lábio. O palavrão que você disse, você vai ser perdoado por Deus, sim, mas vai prestar conta de todo palavrão que você disse, das palavras tolas que saíram da sua boca, das acusações, até por chamarmos o irmão de louco, de tolo, palavras torpes que saem dos nossos lábios. Todos nós um dia vamos prestar contas, porque as nossas palavras têm peso, nossas palavras têm vida. Então, quantos querem chegar no céu? O céu é real, assim como o inferno também. E nesses dias, eu quero ensinar à igreja a palavra da fé, a se firmar na verdade, a se firmar nos valores eternos, a você ter consciência. Sabe, irmãos, você pode estar pensando bem assim: pastor, esse assunto é muito pesado. Não. Em Hebreus capítulo 6, por isso que eu pedi para que os adolescentes ficassem, em Hebreus capítulo 6, a Bíblia diz que a doutrina do juízo eterno é um assunto elementar, é um assunto básico. Isso aqui é para ser básico, é para todo cristão ter ciência básica. E o que é que isso provoca em nosso coração? Temor. Temor. Isso provoca temor. Temor. Vai pensar: meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Quando a tentação bater em sua porta, você vai lembrar das palavras de hoje. Que destino você vai dar à sua vida? Você vai colocar a sua vida no inferno por causa de um momento de prazer, de pecado? Você vai colocar o seu destino em jogo por causa do prazer? Pense bem. Sabe o que está faltando na igreja hoje? No corpo de Cristo? Temor. Temor a Deus. E sabe por que as pessoas não têm temor? Porque não estão ouvindo a verdade nua e crua. Ou ouvem e não praticam. E aí estão vendo os escândalos, pastores se desviando, crentes se desviando, crentes e mais crentes esfriando na fé, deixando, se rebelando, fazendo todo tipo de coisa, falando, fofocando, destruindo, julgando as pessoas. Queridos, de tudo que nós fizermos como cristãos, nós vamos prestar contas diante de Deus. Falarei sobre isso na próxima semana. Quantos vão voltar ainda aqui? Se você não voltar, eu vou ficar assim meio... Ih, rapaz. Feche seus olhos. Cubra sua cabeça. Pode acender mais um pouco, Marcos. Acenda mais um pouquinho. Como? Isso, tá bom, tá bom. Tá bom. Eu quero fazer um apelo para você agora. Para você que ouviu sobre o inferno e se deparou com a situação: rapaz, eu ainda não entreguei a minha vida para Jesus.
E você entendeu hoje que se você não entregar a sua vida para Jesus, é para lá que você poderá ir. Mas eu quero hoje lhe dar uma oportunidade de salvação. Não com medo do inferno, mas porque você entende que o céu é melhor. E eu pergunto para você: você quer entregar a sua vida hoje para Jesus? Fazer dele o seu Senhor e o seu Salvador? Você quer fazer isso hoje? Levante sua mão, se você quer aceitar Jesus. Se você quer escolher dar um destino à sua vida, e esse destino ser o céu e não o inferno. Se você quer fazer isso hoje, levante a sua mão, dizendo: sim, pastor, eu quero, ore por mim, eu quero aceitar Jesus. Eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Se eu morrer, eu quero ir para o céu. Mas se você não fizer isso hoje, saiba que você está levando a sua vida para o caminho de sofrimento que é o inferno. Mas hoje você tem a oportunidade de mudar o seu destino eterno. Por isso lhe pergunto pela última vez hoje, porque Jesus não é para ser oferecido de uma maneira banal. Você tem que entender e aceitá-lo com convicção. Sexta-feira eu estava aqui na igreja e eu atendi um jogador do Confiança que veio falar comigo. Ele falou: pastor, eu quero conversar com o senhor. E eu falei: pois não, o que você quer? Ele disse: eu quero me entregar para Jesus, eu quero aceitá-lo. E ali eu orei por ele sexta-feira de noite. Foi um tempo tão maravilhoso. Ele ficou tão feliz. E no culto ontem estava tão agradecido a Deus por entregar a sua vida para Jesus. Por isso eu lhe pergunto hoje, pela última vez: você quer aceitar Jesus e mudar o seu destino eterno? Se sim, levante a sua mão, tenha coragem e diga: eu quero aceitar Jesus. Eu quero fazer dele o meu Senhor e o meu Salvador. Eu quero passar a eternidade no céu ao lado do meu Jesus. Se sim, levante a sua mão que eu vou orar por você.